Eita. Salve, salve. Agora dá? Agora deu. Nossa senhora. Calor. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Eu acho que eu vou ter. Aqui. Pedro. Tá me vendo? Fala, Tâmera. Bom dia nada. Tá no meio do mato, tem que os bichinhos acham que a gente quer conversa com eles. Tá no meio do mato. No meio do mato. Começa a achar que eu quero papo com eles. Eu não quero. Eu não quero. Fala, meu povo. Fala, marido, você vai ficar quieto? Mudo, meu filho. Oi? Falei, fala, marido, tu vai ficar quieto? Mudo, meu filho. Ok, você que é mãe das lives. A live no teu canal? Você que é mãe das lives. Não sei o que falar. Eu tô de intruso hoje. Intrusa. Falou, você que dá ideia da live. Não sei o que falar. Você colocou lá num post falando sobre o sábado, não é? Você queria esclarecer o sábado. Não, Carlos. Boa tarde. Porque a gente tem o hábito de descansar no sábado. Bom, vamos lá. O papai mandou a gente descansar no sábado, né? Mas aí a gente conta disso depois. Tá saindo som nenhum do que você tá falando. Vocês não estão me ouvindo? Tá super baixa. Baixo é uma coisa, não ouvir é outra. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Câmera, Amandinha, me dá um retorno se vocês estão me ouvindo. Clara. Estamos ouvindo sim. É você, Morel, o seu som, aumenta aí. É o meu. Sei lá, não deve estar legal. Só ok, é o meu. Ok. Bom, vamos lá. Então. Roberta pediu pra fazer essa live, porque depois que eu fiz o vídeo, ela comentou, né, do pessoal que fala do domingo, Na verdade, da não pediu pra briga, mim no carro. guarda de sábado. E aí eu falei pra ele, ouvindo um pouco mais baixo Ideia. do normal, mas ouvindo. Eu falei pra ele, eu falei, a gente fazer uma live. A gente pode fazer uma live explicando para as pessoas, porque ele falou, o pessoal não entende e tal, né? Tô ouvindo sim, o som só está mais baixo que o do seu esposo. Será que é o fone? É Deixa o eu ver se é o fone, galera. Calma aí. Continua aí, amor. Talvez seja o fone. Ligar? Liga o fone, usa o aparelho. Você liga o fone, ele usa o microfone do fone, que é pior que o do aparelho. Bem. Não tá me ouvindo? Ai, agora melhorou. Tá mais alto? Você liga o fone, ele usa o microfone do fone, e não o microfone do aparelho. E o do fone é ruim. O do Entendi. aparelho é melhor. Eu ouço melhor, mas aí vocês ouvem pior. Pior. Exatamente. Tá, né?
Tá bom, então tá good. Agora melhorou. Então, ele colocou um post hoje no sábado. Aí, falando, as pessoas nem entendem. Estão muito ligadas nas coisas que os católicos colocaram. E eu falei pra ele assim, aí a gente começou a conversar no carro. Aí no final, quando eu acabei de falar, eu falei assim, a gente podia fazer uma live, se você quiser um dia. Aí vamos fazer hoje. Eu falei, vamos, uai. TDAH não deixa para depois, não permite isso. Um pouco, como fala? Um pouco impulsivo só. Quase nada. Então, vamos lá. Quando começou a guarda do domingo específico? Quando... Explica o que é a guarda, porque tem gente que não sabe nem o que significa guardar o sábado e o domingo. Colérico também, guardar guardar o sábado, guardar o dia. Somos os dois coléricos, Margarete. Qual é o dia? Qual é o dia do Senhor, né? Então, o sábado para quem guarda o sábado, domingo para quem guarda do domingo, esse dia é o dia do Senhor, é o dia que dedica a Deus. É o dia que a pessoa não trabalha, não exerce suas atividades laborais, é o dia que a pessoa vai na igreja, vai numa coisa assim, né? Presta o seu culto a Deus. Né? É o dia que é entregue a Deus. Dia de descanso, né? Descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Então, ele fez esse mandamento para que nós descansássemos também. Trabalhássemos 6 dias e descansássemos no 7º. E o 7º dia é o sábado. 7º dia é o sábado. E também entregue a Deus, né? E no Velho Testamento inteiro, fala sempre do sábado, é um dos 10 mandamentos, é a guarda do sábado. Na Bíblia ele especifica o dia, né, ele especifica o sábado. Jesus guardou o sábado, aquela primeira passagem lá, né, em Mateus, quando Jesus vai na sinagoga e lê a passagem lá e fala, né, que se cumpriu, que ele seria o Messias, tudo isso foi no sábado. Ele fez isso justamente porque era o dia dele guardar, né, o sábado e ir na sinagoga. Então ele deu vários exemplos, deu várias passagens, deu várias provas, né, na Bíblia inteira, que a gente tem que guardar o sábado. A questão do domingo começou quando? Começou no ano de 327, por aí, depois de Cristo, com o imperador Constantino, quando ele se converteu, né? Há quem diga que ele nunca se converteu, que era apenas questão política, porque os cristãos estavam aumentando exponencialmente na época, então por questões políticas. Que fala que é a favor do cristianismo para ganhar voto, a gente conhece. Exato. Não está muito difícil. Dizem que Constantino era um desses, mas é assim, Roma sempre teve a guarda do domingo porque era o dia do Deus Sol, que era o principal deus do panteão romano, né? Roma na época era pagã, era politeísta. O que é panteão? É um coletivo de Deus, diz assim. As religiões politeístas, que tem vários deuses, panteão é o aglomerado dos deuses deles. Entendi. É o panteão. Então Roma era politeísta, tinha vários deuses, e o principal desses deuses era o deus Sol. Sol. Né? O Sol era um deus para ele. Então, eles instituíram o domingo, quando ele instituiu, né, como o cristianismo, a religião oficial de Roma. Ele instituiu várias regras e normas e leis na época, não que eram cristãs e porque estava na Bíblia e porque qualquer coisa assim, mas sim porque ele fez um sincretismo da cultura pagã romana com o cristianismo. Ele uniu os dois, sincretizou os dois. Sincretismo é você achar semelhanças entre duas correntes religiosas, filosóficas, etc., diferentes, e fazer o que elas têm em comum e juntar. Achar pontos. O que tem parecido, não é nem comum, né? O que tem parecido e usar uma com a outra. O que tem parecido de uma coisa com a outra e tornar isso numa coisa só.
né? Esse é o sincretismo. Então ele fez um sincretismo do paganismo romano com o cristianismo, que inclusive aí é a origem da Igreja Católica, né? A Igreja Católica Apostólica Romana se inicia aí nesse sincretismo do paganismo romano com o cristianismo. Por isso até que tem aquelas roupas todas dos padres e dos bispos, né? Os católicos, né? Tem aquele monte de roupa e aqueles chapéu e aqueles negócios tudo doido, não sei o que. Aquilo ali é tudo descende do paganismo romano, né? E domingo era o dia de Deus, do Deus Sol. E aí outra polêmica, né? 25 de dezembro era comemorada a festa do Deus Sol. Não, uma polêmica de cada vez, ô Zé da polêmica. Estamos no sábado, volta. Domingo era instituído o dia do Deus Sol e era o dia que eles guardavam, era o dia que eles cultuavam o Deus Sol, em que eles faziam os festejos, os cultos, tudo isso ao Deus Sol. E aí eles, pô, o cristão aí, o pessoal guarda uns negócios também, Jesus manda guardar uns negócios também, então ele passou a guarda dos cristãos, né, a guarda da Igreja Católica, pro domingo. E aí, com o tempo, isso acabou, vamos dizer assim, a origem judaica da coisa acabou se perdendo, né? Porque a Igreja Católica e esse cristianismo romano começou a tomar cada vez mais força, ainda mais aqui no Ocidente. No Oriente, ainda a coisa se mantém um pouco mais próxima do original. Para o Ocidente, porque nós conhecemos o cristianismo através do catolicismo, né? O catolicismo que chegou primeiro aqui. Aí depois a reforma protestante, tudo isso, e chegou-se no que tem hoje. Então nós somos, vamos dizer assim, poluídos e inundados, né? Acho que não é a palavra, inundados por essa cultura católica. E acabamos indo de embalo, sem, às vezes, muitas vezes olhar, ler, perceber, e indo de embalo nessa cultura católica, né? Porque até para os católicos, tem até um vídeo que o Pedro, né, o filho mais velho, mostrou esses dias, a gente estava vendo juntos, aliás, de um padre, e é a verdade, né, de um padre falando que esse negócio de se guiar 100% pela Bíblia é dos protestantes, que os católicos, a premissa maior são os costumes da igreja, né? E é a verdade. Os católicos não, tipo, a lei máxima deles não é a palavra, é os ditames da igreja. Só que aí nós, né, evangélicos, protestantes, né, inclusive o evangélico, né, que nós levamos, né, no nosso nome, de onde vem? Justamente porque nós nos guiamos pelo evangelho. Então, eu acho que se nós nos guiamos pelo evangelho, a gente tem que ir pelo evangelho. E não por uma cultura que nós herdamos de uma outra corrente. A gente E tá no lendo evangelho lá... não tem uma única vírgula que fala da guarda do domingo. Nada. Não tem uma frase. Eu desafio qualquer um a achar a palavra guarda do domingo em qualquer canto da Bíblia. Não tem. Agora, o sábado tem, especificando o dia. Dependendo da passagem, cita sábado, que aí vem lá do Shabá, né? E dependendo da passagem, fala o sétimo dia, que é o sábado. A gente está lendo a Bíblia, né? Fazendo a leitura da Bíblia do começo ao fim. E a gente está agora em Deuteronômios, né? Então, em Levítico, em Números, e agora em Deuteronômio também, Moisés está falando as leis, né? Ele passou as leis e agora está repetindo as leis antes de chegar, passar o cargo para Josué, digamos assim. E aí fala lá especificamente de guardar o sábado, o dia do sábado, o dia do sábado. Não fala nem sétimo dia, fala o dia do sábado. Aí enquanto está descrevendo, vai falando que Deus descansou 6 dias, então, descansou não, trabalhou 6 dias, descansou o sétimo, então que nós devemos fazer igual, enfim. Para sempre nos lembrarmos quem é o nosso Deus e saber que Ele está provendo por nós naquele dia do descanso, demonstra uma confiança, né, em Deus, que naquele dia eu não estou fazendo nada, mas Deus está.
E aí o que eu achei interessante é porque ele fala também várias vezes para a gente tomar cuidado quando entrássemos na Terra Prometida, né? Ele está falando com o povo lá de Israel, para que tomassem cuidado, para que não se deixassem, que os valores destes povos entrassem e roubassem isso deles. Que eles não começassem a misturar as crenças, misturar o que estava sendo dito ali. Né? Então, quando você falou do cristianismo, Já foi cantada desde essa época. ter sido pego pelos romanos, né? Pela cultura, né? Ter deixado a cultura romana, né? Fluir, digamos assim, o cristianismo primitivo, né? Eu lembrei disso, dessa parte de Moisés alertando o povo, falando que eles iam dominar as regiões ali, que eles eram politeístas, para não deixar isso roubá-los, né? Que foi que você tá aí? Tá. Não adianta ficar gritando, a formiga melhorou aí? Fica... Que é? Tô sentado em cima de um tijolo, de um negocinho, ele senta também. Aí não fica direto na grama. Vou lá, Bruno, com o seu pai. E eu vou mudar, porque esses bichinhos estão me incomodando. Eu não vou nem ficar parada, não. Uns mosquitinhos pequenininhos. Então, quando você estava falando disso, daí do cristianismo e tal, cristianismo não, do catolicismo, eu me lembrei dessa parte que a gente está lendo, de Deuteronômios, de Moisés avisando para tomar cuidado, de Deus avisando, na verdade, né, através de Moisés, para tomar cuidado, para não se deixar levar por outros costumes, outras coisas que não tinham a ver com o que Deus estava passando, né. Agora, o que a gente estava conversando no carro, é que eu falei que muitas pessoas não entendem o guardar o sábado por causa daquela parte em que Jesus cura no sábado. Cura no sábado, né? Então muitas pessoas acham que porque Jesus curou no sábado, ele está destruindo a lei do sábado, de certa forma, né? Tipo, não respeitou a lei do sábado, então que a lei do sábado não é importante. E eu vejo de outra forma, eu não vejo dessa forma ele dizendo que não é importante. Eu vejo ele dizendo que isso e essa lei, né, do sábado, como as outras leis, né, não devem estar acima do principal mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo. Não significa que não seja importante, mas significa que existe uma ordem de prioridade. E que amar ao próximo está acima dessa lei do sábado, de guardar o sábado. Não que ela não deva existir, mas que acima da lei está o amor. Entendeu? Porque a lei não vai competir com o amor. Eu entendo assim, Jesus querendo dizer o seguinte: existem as 10 leis de Moisés, né? E depois as outras leis e tal. E por causa disso, ficaram muitas leis, né? Ficou-se um conjunto inúmero de regras que era preciso naquele momento. E aí, por causa disso, os judeus se tornaram muito legalistas, ao ponto de... Hã? Por favor. Não falando com o Pedro. Ah, tá. Os judeus se tornaram muito legalistas, ao ponto de colocar a lei acima do amor. Não existiu um equilíbrio. E eu ainda falei isso na última leitura que a gente fez, que Deus fala para a gente guardar os mandamentos e não ir nem para a direita nem para a esquerda. E que eu entendo que o direita e a esquerda é nem negligenciar e nem virar um legalista, onde a lei está acima de tudo, né? Deus, que quando Jesus cura no sábado, ele não está dizendo que o sábado que a lei do sábado é inútil, porque a palavra diz que Jesus não veio contra a lei, né? Ele veio aplicar a lei, ele é a própria lei, né? Então eu creio que ele está dizendo assim, é importante guardar o sábado, mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer pelo meu irmão no sábado, eu não vou fazer? Vou fazer. Eu estou guardando, eu estou descansando, mas eu posso ajudar o meu irmão no sábado, se for preciso. Eu não preciso ser um bitolado.
Acho que o que Exatamente. Jesus dizer Uma alegoria muito fácil. Vamos supor, você pega um judeu que é motorista da Uber, né? E alguém passa mal e você chega para ele no sábado e fala: corre, leva o Zé para mim lá no hospital que ele tá passando mal. Se depender desse judeu, o Zé vai morrer. Porque o cara é um motorista de Uber, é sábado, o cara não vai dirigir um carro nem que a vaca-tussa. Agora nós, pega lá, né? O cristão não, beleza. O amor está acima da lei, né? Até pedi para o Pedro pegar a Bíblia por causa disso. Quando tem a passagem lá que os fariseus perguntam, né, para Jesus qual é o mandamento mais importante, que eles tentam fazer a pegadinha lá com ele, né? Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Desses dois descendem toda a lei e os profetas. Ou seja, ele não fala que esses dois substituem toda a lei dos profetas, né, e os profetas. Ele fala que desses dois descendem, ou seja, eles estão acima, são principais. Mas em momento nenhum ele ele mostrou justamente isso, que o amor está acima de tudo. Mas ele seguiu, vamos dizer assim, ele seguiu os preceitos judaicos do primeiro ao último dia de vida dele. Sim, sim. Sim, tanto que eu falei para o pessoal quando eu estava lendo, fala das ofertas, né, de propiciação, oferta de pecado, vai explicando tudo, tal, e explica como que tinha que fazer, fala sempre do cordeiro, né, e quando você entrega o cordeiro, você entrega junto uma oferta de cereal e uma oferta de vinho. Falei, caramba, eu nunca tinha pensado que a ceia era ele fazendo a oferta de cereal e a oferta de vinho, porque ele era o cordeiro. Então, ele do tempo inteiro ele remetia as coisas que ele falava ao Antigo Testamento. Ou seja, ele realmente não quis destruir o Antigo Testamento, ele só quis colocar o coração das pessoas dentro da lei da forma certa, não de uma forma legalista, mas de uma forma como Deus quis colocar. Porque quando Deus fala andar no meio, no caminho do meio, no meu caminho, seguir os meus mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, não se desviando, eu tenho certeza que Deus estava falando disso. De se desviar para a esquerda ou para a direita, de ser, eu não vou fazer porque não é importante, é muita bitolação, ou ir para o outro lado e ficar mesmo um bitolado. Então eu creio que Deus queria um equilíbrio, e esse equilíbrio não existia. Então Jesus veio trazer esse equilíbrio, não destruir, mas trazer esse equilíbrio. Trazer à tona, assim, o que é importante, a essência do porquê disso. Porque, assim, o guardar o sábado não é uma questão de... eu preciso guardar o sábado porque Deus mandou e é chato guardar o sábado, mas eu preciso porque é uma ordem. Não, é um cuidado de Deus. Eu vejo o guardar o sábado como um cuidado de Deus, entendeu? Um cuidado assim, a gente precisa descansar, né? Eu creio que Deus não precisa descansar, Deus é onipotente, Ele é todo poderoso, né? Ele é eterno. E se ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, é porque ele queria mostrar pra gente que é importante descansar. Que o nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso, as nossas emoções precisam de descanso. E cada vez mais a gente vê como que eu falo? Uma cultura que vai contra isso, do descanso. Né? É uma cultura da correria, é uma cultura de você tem que fazer tudo, não pode descansar, é tempo perdido, as horas que você está descansando. É uma cultura do para ontem, né? O que você faz enquanto os outros dormem, né? Então, eu acho que é importante essa questão do sábado. E aí eu vou deixar você falar e depois eu vou contar o porquê que eu comecei a ver o sábado com outros olhos. Olha lá, até a Bíblia, Mateus 12:50. Por qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, ainda fala, fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E Gênesis começa justamente com Deus criando o mundo em 6 dias e guardando o 7º dia. Então é isso. Acontece que o povo, vamos dizer assim, nós conhecemos o cristianismo e a palavra de Jesus através dos romanos, né? Através da Igreja Católica.
E a gente acabou trazendo para nós muito dos costumes deles. Mas é aquela coisa, se nós somos evangélicos, se nós nos guiamos pelo evangélico, antes de qualquer costume, de qualquer coisa que todo mundo faz assim, então eu vou fazer, a gente tem que ver o que está aqui. Que a nossa... o nosso manual de instrução é esse aqui. Né? É o que está aqui. Pra gente... O que eu penso, né? Tem muitas pessoas que não conseguem guardar o sábado. Então, que guarde outro dia, né? Que é importante descansar. Mas se você puder guardar o sábado, guarde o sábado, porque é algo especial no sábado. E aí eu vou contar uma experiência minha, tá? O amor tá acima. Então, eu trabalho. Eu trabalho de segunda a sábado, né? Trabalhei de sábado durante muito tempo. Tem muita empresa que trabalha no sábado. Vou fazer o quê? Eu vou pedir as contas no trabalho? Não. Tranquilo, vai, trabalho. Justamente, o amor está acima. Que era justamente a briga de Jesus com os fariseus, não era o fato de existirem leis, mas sim o fato dos fariseus colocarem a lei acima do amor. Né? E isso que ele veio mostrar. O amor de Deus vem primeiro que qualquer outra coisa. Mas a lei é importante. Então, não dá para guardar. Tranquilo, guarda o domingo, guarda a quarta-feira, né? Aí o preceito bíblico é o sábado. A gente não tinha nenhum contexto disso de guardar, né? Nem de descansar e muito menos guardar o sábado. Eu e o Alan, né? A gente veio de uma cultura, antes conversão, daquela cultura que eu falei, do quanto mais você fizer, melhor, entendeu? Então, assim, você tem que estar fazendo, você tá no seu dia de descanso, você está trabalhando, você está fazendo as coisas, você não é preguiçoso, você está oferecendo, né? A gente oferecia os nossos descansos aos deuses que a gente servia antes, enfim, né? Não tinha descanso. A gente vem de uma cultura que não tem descanso, né? Essa é a verdade. E aí a gente não era atento a isso. E aí a gente começou, depois da conversão, nos domingos, né, já que era o dia que a gente ia nos cultos, a gente brecava mais, acabava um pouco descansando. Mas a questão do sábado específico, Deus falou comigo de uma forma muito, muito, muito louca. Muito louca. Aliás, falou com nós dois, né? Falou comigo, confirmou com o Alan. Deus falou com o Alan que era pra gente começar a... estudar um pouco mais das raízes israelenses, das raízes de Israel. Que Deus falou para o Alan isso, que era para a gente estudar um pouco mais das raízes de Israel. Só que Deus falou para o Alan e o Alan não falou comigo. Então eu não sabia disso. Falou com o Alan e o Alan ficou remoendo aquilo. Tipo, nossa, será que eu entendi certo? Será que é isso mesmo, estudar sobre Israel? O que tem a ver Israel? Né? O Alan ficou lá com a cuca dele funcionando, não falou nada para mim. Nesta mesma época, neste mesmo período, numa sexta-feira, eu senti um ambiente espiritual assim mais pesado em casa. E aí fui tomar um banho para sair daquele ambiente pesado. Quem não sabe, banho me acalma, banho é uma das coisas que me relaxa, me acalma, enfim. Aí eu fui e no banho comecei a orar. Quando eu comecei a orar no banho, quando eu dei por mim, eu estava orando em línguas. E aí, isso era uma sexta-feira, tá, meu povo? E, de repente, orando em línguas, eu percebi que eu não estava orando em línguas, eu estava cantando em línguas. Falei, meu Deus, eu não estou orando, eu estou cantando. Porque eu também estava dançando. Eu também estava dançando. Batia palma, assim, e fazia, não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu batia a palma e fazia assim, enquanto eu estava orando em línguas. Aí eu falei, não estou orando, eu estou cantando. Isso tem um ritmo. Falei, nossa, mas que esquisito, parece um ritmo meio chinês. E o que eu tô falando parece meio árabe, que coisa esquisita, estranha. Aí eu percebi, isso tudo no banho, eu comecei a perceber que tinha umas palavras que se repetiam. Eu falei, eu vou tentar gravar alguma delas, para eu tentar procurar e saber o que é isso. E aí foi isso que eu fiz. Eu tentei gravar, e aí eu consegui gravar 2 palavras. E aí, assim que eu saí do banho, eu anotei aquelas palavras que, na verdade, não são palavras, porque eu anotei o que eu ouvi.
como se eu tivesse anotado, sei lá, fonética, né? Enfim. Aí, com base naquilo, eu comecei a procurar, e eu achei a música que eu estava cantando dentro do banheiro, sem saber. E era uma música em hebraico, e a música era a música do Shabá. Era uma música de entrada do Shabá. Era como que é o nome da música? Saudação aos anjos no Shabá, alguma coisa assim. E aí, quando eu ouvi a música, eu fui procurar para saber a tradução da música, porque eu sou curiosa, e eu fui procurar aonde que canta essa música. E aí eu descobri que é a música que os judeus cantam quando começa o sábado, o descanso do sábado. Eu falei, meu Deus! Aí eu fui buscar quando que começa o descanso do sábado, aí eu descobri que era na sexta-noite. Eu falei, caramba, o Espírito Santo veio cantando uma música que fala sobre descanso no sábado, no dia que os judeus israelitas, enfim, fazem o descanso do sábado. Aí eu fui atrás para entender sobre o que era. Aí fiquei maravilhada, falei, caramba, que coisa de maluco. E o Alan não estava em casa. Falei, mano, que coisa de maluco, que doido, eu preciso falar isso pro Alan, caramba, que maluco, meu. É Deus provando que os dons que eu tenho são dele mesmo. Por quê? Isso, saudação aos anjos do Shabá. Por quê? Porque como eu vim de um outro lado, né, aonde os meus dons foram usados, quando eu me converti, eu fiquei com medo de usar os meus dons. Muito medo de usar os meus dons. E aí, uma vez, Deus falou pra mim assim, me mostrou uma faca. Eu já contei essa história, não sei se eu contei no vídeo do meu, como que fala? Testemunho. Mas eu já contei algumas vezes essa história. Deus me mostrou uma faca. E eu falei, o que tem a faca? Quando eu falei que eu não queria usar os meus dons. Que eu não sabia se eu ia usar para o bem ou para o mal, que eu não ia usar nunca mais os dons. Quando ele começou a me passar revelação e eu comecei a orar em línguas. E aí ele me mostrou uma faca e ele falou assim, a faca na mão do assassino mata, mas na mão de uma mãe, ela faz o alimento. Então o problema não é a faca, é na mão de quem está a faca. Ou seja, o problema não são os dons que eu te dei. Os dons são meus. O problema é que quem estava usando não era eu. Eram os demônios. Agora quem vai usar sou eu. E eu vou usar porque fui eu que te dei. Mas, mesmo eu, depois disso, tendo me aberto a usá-los, sabe quando você fica desconfiado? Você fica assim, mas será que é mesmo? Será que eu não tô pirada? Será que eu não tô louca? Será que não é coisa da minha cabeça? Enfim. E quando eu vi que eu estava cantando uma oração que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nem conhecia o motivo e tal, eu fiquei mó doidona, né? Então a hora que o Alan chegou, falei, nossa, você não sabe, não sei o quê. Eu tava mal, fui no banho, fui orar, comecei a orar em línguas, aí quando eu vi eu tava cantando, eu falei, meu, isso aqui é uma música. Aí tentei decorar 2 palavras da música, não é que eu achei a música existe mesmo, e existe no mesmo ritmo que eu tava cantando, muito louco, não sei o que lá, e falei pra ele, falei, é uma música que fala do sábado, e quando eu falei do sábado, não sei o que, ele falou, meu Deus, eu falei, o quê? Aí ele falou assim, Deus falou pra mim que era pra mim começar a estudar mais sobre a cultura judaica, sobre a cultura judaica, e eu achei que era loucura. Eu falei, porque eu sou cristão, para que eu vou estudar a cultura judaica? Enfim, depois disso, Deus pediu pra gente fazer o Shabá à risca, igualzinho eles fazem, à risca, por 1 mês. Então arrisca mesmo, tipo, sexta-noite, tá anoitecendo, monta-se a mesa, organiza-se tudo pro sábado, porque você não vai fazer nada no sábado. A gente não acendeu luz, a gente acendeu vela, a gente fez tudo assim o mais roupa, uma roupa de tipo festa mesmo, porque você tá saudando a vinda de Deus, dos anjos, enfim. A gente fez tudo, a gente foi estudar, a gente fez tudo direitinho aquele mês. Deus pediu para fazer 1 mês. Galera, eu não tenho nem como descrever as coisas que a gente viveu aquele mês, aqueles 4 sábados que a gente fez tudo assim. Era uma presença de Deus, assim, uma unção diferente. Igualzinho aquela vez, a gente nunca mais conseguiu fazer exatamente igual. Então a gente faz hoje o que a gente consegue.
mas sempre priorizando o descanso, sempre tentando priorizar a comunhão, porque às vezes o Alan tem que trabalhar, mas sempre tentando priorizar a comunhão em família, priorizar o descanso. Então, assim, a gente tenta ao máximo fazer com que eu não cozinhe, a gente não tenha que arrumar a casa, a gente deixa tudo já praticamente arrumado e depois arruma o que deu uma bagunçada no sábado, no domingo. Então, o máximo de coisa que a gente consegue, a gente tenta manter. Porque a gente viveu isso e a gente sentiu o quanto não é à toa que existe. Entendeu? E eu tenho sentido de fazer mais ainda. Eu estava conversando com o Alan, que ao ler o Antigo Testamento que a gente está lendo, eu tenho sentido Deus falando para eu retomar. Não ao extremo, que nem a gente fez, mas o mais perto que eu consegui disso. Entendeu? E não porque Deus quer isso de mim, tipo assim, é uma obrigação que Deus quer de mim, não, mas porque Ele quer derramar bênçãos diferentes na minha vida através deste momento que é único, é único, é maluco. Não tem como descrever o quanto aqueles momentos que a gente fez, aqueles sábados que a gente fez, sabe, mudou um monte de coisa na gente. Falei pra caramba, né, amor? Pode falar. Não, pode falar. O meu é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida da minha parte, Então, eu sinto isso, entendeu? Eu já falei isso também nas lives de estudo, né? Que eu sinto que as leis que Deus colocou, as coisas que Ele coloca, nunca é para nos castigar, mas é para nos colocar num tempo, num lugar, num lugar mesmo, num tempo específico, onde ele possa vir com o máximo de poder e de unção sobre nós, entendeu? Eu falo assim, Deus é o nosso Criador. Se Deus é o nosso Criador, é como se, sei lá, nós fôssemos um celular e ele é o cara que criou o celular. Se está no manual, que são as leis, certo? Faça isso com o seu celular. Carregue só quando estiver descarregando e aí tire assim que carregar, carregue por tantos minutos, tal. Se está aquilo ali, é porque aquilo vai potencializar o poder que o celular tem. Não significa que se você carregar quando estiver com 60%, 70% e tirar no meio antes de acabar, que o seu celular não vai funcionar. Ele vai funcionar. Mas ele não vai funcionar tão bem quanto se você seguir as instruções. Então, é isso que eu sinto. Os mandamentos são as instruções. Não significa que se eu não descansar no sábado, minha vida vai para trás, entendeu? Vai dar tudo errado. Não, não tem isso. Isso daí não existe. Isso aí existe quando a gente está servindo os demônios. Aí se não fizer assim, vai dar tudo errado. Agora não tem isso. Não sinto isso, entendeu? Eu sinto o quê? Que é Deus falando assim, quer o perfeito funcionamento? Você quer receber tudo que eu tenho para você, assim, zeradinho, assim, bonitão? Segue que tu vai ver, entendeu? Então é tipo um cara que fez a máquina falando para você, ó, se fizer assim, 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 você vai ter 100% de funcionamento da máquina. Se não fizer, a máquina vai funcionar, mas não vai funcionar 100%, você vai conseguir uns 70% e ela pode dar até mais, entendeu? Então é assim que eu vejo as leis de Deus, e principalmente o sábado. Não é você não descansou no sábado, já era, morreu, acabou. Não. Tanto que Jesus curou no sábado, né? Mas se você fizer o nível que podia ser 50%, entendeu? Vai para uns 70, 80. É isso que eu sinto, assim, do sábado especificamente e das leis como um todo. É um cara que criou a gente, que é nosso pai, que colocou lá as leis, tipo assim, me segue que isso aqui é o melhor para você, filhão. Entendeu? Dentro de toda a lei que eu criei, universal, toda a lei física de vocês, do corpo de vocês, a lei do planeta, tudo, porque eu criei tudo, dentro de tudo que eu criei, de tudo que eu conheço, isso aqui é o melhor para você. Entendeu? É de um pai cuidadoso. É isso que eu entendo.
Fala, Sandrinha. Essa mulher está doendo. Nossa, Né? Então, é isso. É isso. A questão é que nós herdamos, né? O nosso cristianismo foi herdado dos romanos. Câmera, Amanda, Ana, Cris. Ficaram do começo ao fim. A Sandrinha gente ia chegou fazer agora. direitinho como vocês fizeram. Aí. Podemos Mas fazer. aí, amor, na Vamos. próxima sexta-noite a gente faz uma live e faz o. Não acho legal. Fazer uma live mostrando eu não acho legal. Que eu acho que pode cair um pouco no que Jesus falou, de faz no secreto, não filma, entendeu? Sei lá. Eu acho que pode brincar com egos, sabe? Eu não acho legal. Eu acho legal a gente ensinar mesmo. Entendeu? Ensinar. Eu acho que a gente pode pegar e conversar, fazer uma live assim, entendeu? E ó, a gente faz assim, a gente ouve tal a gente ouvia, né? A gente ainda ouve, algumas coisas a gente ainda faz, né? Então, a gente ouve tal música, a gente faz, a gente se reúne em torno da mesa, a gente faz a ceia, né? Essas coisas. A gente ensinar mesmo. Aí talvez mais pra frente, se Deus pedir, a gente grava, mas eu acho que se Ele pedir, aí a gente faz ao vivo, assim, mas eu acho perigoso. Eu tenho muito medo de sei lá, de deixar ego, orgulho ou preocupação com quem tá assistindo falar mais alto do que a cerimônia, entendeu? Do que o momento. Eu tô entendendo, eu tô conseguindo me fazer entender. Certo? Mas a gente faz sim, a gente marca e a gente faz. É bem legal, bem legal. E assim, a gente não tinha nada ligado, então não tinha celular aquele dia, não tinha notebook, não tinha televisão, nada. Então a gente passou o dia inteiro conversando, a gente passava, né, os sábados, aquele dia inteiro conversando, brincando, passeando, tipo, vivendo mesmo, sabe? Assim, porque muitas vezes a gente não vive, né? A gente tá ligado em um monte de... Foi como se fosse um detox, assim, sabe? Acho que a unção e o negócio vem disso, sabe? Um detox. Sabe, assim, descansar, não se preocupar com nada, a mente não se preocupar com nada. E aquele momento simbólico, fazer você... não é o que você está fazendo, mas é aquilo te... Lembra quando eu li com vocês, que eu falei das festas, que Deus pede a festa da Páscoa todo ano, e fala que é um ritual perpétuo, para o povo não se esquecer do que passou? Então, tem coisas que são didáticas, entendeu? E eu creio que o sábado é um deles. A ceia que a gente faz, a música que a gente ouve, é didático. É uma coisa assim, ó, Deus está aqui. Entendeu? Porque Deus está aqui agora. Mas a gente não está pensando nisso. Deus está aqui comigo, Deus está aí com vocês, Deus está com o Alan, Deus está com os meus filhos ali jogando bola, Deus está aqui. Mas a gente não está pensando nisso, sabe? Focado nisso. Então quando você faz, você tá assim, meu Deus está aqui, cara, sabe? Nossa, olha esse dia só para eu sentir Deus. Entendeu? E ó, eu falo, ó, meu olho já começa a encher de lágrima. Então a gente se sintoniza, entendeu? É algo diferente. É algo diferente. Eu vou fazer como fala? Uma anotação, porque eu nunca anotei isso, nunca pensei em anotar isso. E a gente faz uma live explicando, né, amor? A gente pode fazer na sexta que vem, talvez. Ou fim de semana que vem, no outro sábado, e aí pro outro, enfim. Né? Faz explicando. Mas é isso. O amor vem em primeiro lugar, mas em momento nenhum ele disse que substituiria as leis, que deixariam de existir as leis. Porque assim, foi o que eu falei quando eu li os 10 mandamentos, né? Os mandamentos de Jesus não tirou os outros 10 mandamentos. Continua tendo que honrar pai e mãe, continua tendo que não furtar, continua tendo que não adulterar. Por que o de sábado muda, se os outros não mudaram? Entendeu? Tá lá junto. Continua os nomes. Muito específico, tira. Tchau, não vale mais. Entendeu? Eu nem sei qual que é o sábado. Qual que é o sábado? Qual da lei que é o sábado? Acho que é o sexto. Quinto, sexto. Eu tô com a Bíblia aqui.
Um bichinho já me mordeu. Eu gosto de natureza, mas vou dizer que tem uns bichinhos. Êxodo. Eu não sei se tá bem. Palavras. Não é aqui, mas. Não, cadê? Palavra de Jesus. Tá certinho um embaixo do outro. Tem um capítulo que tá certinho um embaixo do outro, os 10. Rafa. Misericórdia, milhares, não terás. Ah, não, em Êxodo ele tá explicando. Que é justamente o que eu coloquei no meu vídeo lá, né? Mas Ele tá diz lá. preparar O sábado tem também os 10 mandamentos. Hum? Quando explica o sábado também tem os 10 mandamentos. Então é um capítulo que ele fala os 10 mandamentos certinho. Eu tô sem minha Bíblia aqui, senão eu já abria bem no. Bem no. No ponto certo. Olá! Honra teu pai e tua mãe, porque esses dias. Certo? Cadê? Disse. Isso, bababá, não terá. Aqui. 1, 2, 3. Não tomarás 4. É o quinto. É o quinto, eu ia falar, é o quinto, não é? É o quinto mandamento. Entendeu? Tá? Então, No assim, meio. Exatamente guardar no meio. o guardar o sábado tá antes do matarás, antes do furtarás, entendeu? E se Deus Jesus não anulou os outros, ele não anulou esse também. Ele só mostrou que a gente não pode ser bitolado. Legalista, do tipo assim, eu estou fazendo sábado, eu olho e falo assim, nossa, fulano não fez, tu viu só? Não guardou, tu viu? Às vezes a pessoa não guardou porque não pode, gente, tem que trabalhar e ponto, vai ser descontado no salário, entendeu? Mas eu posso, eu não tenho. Vai ter muito sábado que eu vou estar trabalhando, cara. Minha equipe trabalha 24/7. Eu acho que Jesus quis mostrar isso, no sábado. É importante, é legal fazer? É. Mas se não tá podendo, cara, não vai ser isso que vai te diminuir como filho de Deus, entendeu? Acho que foi só o que Jesus quis dizer. Ele não quis dizer assim, dane-se o sábado. E, conforme o Alan falou, não tem nada no Evangelho que fale que o dia de descansar é domingo. Nada. Nada mesmo. Descansar, não. Em lugar algum. Tem parte que fala que eles estão na igreja no domingo, mas eles iam na igreja todos os dias, em Atos. Eles viviam eles viviam na igreja. Exatamente. A vida deles não existia essa divisão que existe hoje de a igreja e o mundo, a vida. Quando eles eram convertidos, a vida deles se transformava num eterno culto, que é o que nós precisamos. Né, que é o que a gente está longe e que eu e o Alan a gente sente muito que o nosso chamado, nosso ministério tem a ver com isso, sabe? De trazer. Hoje a gente entende que o que Deus quis dizer com de buscar as raízes judaicas. Para ele, Deus falou isso, a experiência que eu tive, então falou comigo também de alguma forma. Até porque não foi a única música judaica que Deus me deu. Depois eu tive uma outra experiência parecida, que eu também falei, tô cantando de novo. Aí eu anotei a letra, e era uma oração judaica em hebraico, aramaico, sei lá que língua é aquilo. Então Deus tem falado isso com a gente e falado do cristianismo primitivo, da simplicidade, do você viver Jesus na íntegra, não um Jesus empastado e como que eu posso dizer? Não completo, sabe? Um Jesus quando dá. Um Jesus tipo 10%. Assim, sobrou tempo, eu vou na igreja. Sobrou tempo, eu oro. Eu tô na igreja, eu sou um, em casa eu sou outro. Não. O cristianismo primitivo, como era em Atos mesmo. Da igreja ser nós, o dia a dia, não uma coisa separada.
Fala, Xi. Não, uma coisa separada. E de quebrar muito disso, dessas coisas que nós fomos absorvendo e que não tem a ver nem com o cristianismo, nem com o evangelho, entendeu? E nem com o judaísmo. E aí a pessoa fala assim, mas vai ficar estudando sobre judaísmo? Jesus era judeu. Jesus era... Então assim, se você não gosta de judeu, mano, você não gosta de Jesus, entendeu? Mas os judeus não acreditaram em Cristo. Então, os judeus pós-Cristo, alguns não. Alguns hoje acreditam que existe, como que é, judaísmo messiânico. Messiânico. Opa, aqui no Brasil cresce cada vez mais. Então, alguns acreditam, outros não, mas não nos cabe julgar sobre isso. O que nos importa é, Jesus era judeu. E Jesus não cuspiu em cima das leis. Jesus cuspiu em cima da hipocrisia fariseus, do que existia de hipocrisia em cima das leis. Isso foi o que Jesus rasgou, não o judaísmo e o evangelho antigo. Tanto que na Bíblia está o novo e o velho. Então o velho permanece. Não se pode pisar em cima do velho e fingir que... Vou falar agora aqui o que o Jesus odiava dos fariseus. E aí vocês me falam aí se tem alguma semelhança com algo de hoje em dia. Que os fariseus, que acontecia? Em cima lá dos púlpitos, né? Que eles, para orar e falar e pregar, era um banquetinho, tipo uma banquetinha de pedra, tipo um púlpitozinho, né? Uma banquetinha de pedra que eles tinham, que eles subiam em cima daquilo ali. E aí eles oravam lá gritando e falavam que eles ajudavam, que eles faziam isso, que eles faziam aquilo, Mas a hora que eles desciam e saíam dali, eles perseguiam as pessoas, eles eram preconceituosos com as pessoas, eles brigavam com as pessoas. Era uma pessoa em cima daquilo ali e outra pessoa quando saía dali. Isso tem alguma semelhança com algo? Então isso a gente deve ter pra gente, não como uma forma de um julgamento, mas uma forma de temor, que nós não sejamos assim. Sabe? Quando eu vejo isso, eu penso num temor, pra mim, entendeu? Não de eu sair julgando que pastor tá fazendo isso ou não, que igreja tá fazendo isso ou não, mas de um temor pra mim. Eu não quero ser assim. Por isso que quando a Mandinha falou assim, mostra pra gente como que... fala pra gente, né, como que você fez, o Alan falou assim, vamos filmar? Eu falei, eu não sei se é isso da vontade de Deus, entendeu? Então eu tenho isso me traz muito temor, sabe? Temor. Eu não quero mostrar algo que Deus não quer que eu mostre. Eu quero falar dele, mas o que ele quiser que eu fale, como ele quiser que eu fale, e sempre deixando claro a minha humanidade, entendeu? E o quanto eu sou pecador e o quanto eu estou tentando ao máximo andar em santidade, mas não significa que eu seja melhor do que ninguém. Tudo que eu tenho de bom, tudo que o Alan tem de bom, tudo que nós temos, é Jesus que colocou na nossa vida. Ponto. Aliás, eu acho que até por isso que ele usa a gente, porque assim, quem conhece a gente fala assim, não, o Alan e a Roberta, entendeu? Porque ele usa quem ele quer pra mostrar o poder dele, tipo, não vem deles, entendeu? Pra confundir os sábios. Cansei, hein? Andando. Aqui tem um monte de mosquinha, você não anda, as mosquinhas vêm. Mesmo assim, Pernilongo me achou e me mordeu. Carninha nova, gostosinha. Ficou dúvidas, meu povo? A live vai ficar gravada no Insta do Alan. Fala, Maila. Vai ficar gravada no Insta do Alan. A live a gente falou sobre o sábado. Sobre como que surgiu o sábado e como desvirtuaram o sábado e diminuíram a questão do sábado. E aí eu falei de uma experiência que eu tive com Deus. Acho que já faz um ano e meio já. Inclusive, se vocês lerem Atos, as cartas de Paulo, vocês vão ver que também fica muito claro que Paulo sempre guardou o sábado. Enfim, ficou alguma dúvida, meu povo? Senão, eu encerrei por aqui. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Dúvida ou pergunta de algo que não tem a ver com isso, mas vocês queiram perguntar também, estamos disponíveis. Aproveita, eu não sou de fazer live. Eu gravo meus vídeos que é mais fácil. Não tem ninguém, eu sei que não tem ninguém ali. Começou a live, travou. Eu falei, cadê o Alan? Tranquilo, foi ótimo. Bom dia.
Porque nos vídeos eu sei que tô só eu, que o povo vai ver depois, então tô tranquilo. Aqui eu sei que tá todo mundo ao vivo aí. O Fábio faz ao vivo. Mas é isso então. Obrigado a todo Então mundo. fala, né? É dom que Deus dá de acordo com o propósito de cada um. Certeza que Deus me fez para isso, porque é tão tranquilo para mim. Quando eu vejo o povo gaguejando, o povo nervoso, eu falo, Deus me fez para isso, porque para mim é tão normal, tão suave na nave. Olha, peguei um me mordendo. Sossegado, meu povo. Deixa eu ver quem ficou até o fim. Até o fim, a Rafa chegou e ficou. Aninha, Amanda, Rafael, Jalbas, Cris. a Mandinha e a Cris eu conheço já são velhos, né, de live comigo. A gente já tem uma intimidade, né, meu povo? Isso aí tava até agora, uma que entrou logo no começo, que era, acho que era Tâmara. Tâmara, uma coisa assim. Também é minha. Acabou de sair mesmo. Tipo minha também. Aí, meu povo, sigam o Alan também, ele também vai falar de Deus, só que ele fala numa outra pegada, né, que foi o que eu falei. Cada um de nós, a gente tem um dom, uma forma, uma missão, um propósito. Deus faz a gente diferente para alcançar e falar de coisas diferentes. Então, se quiserem seguir ele também, ele tem uma pegada mais de ele gosta de coisa mais histórica, curte mais apocalipse. Mais teológico. Ele curte uma coisa mais assim. Vai ser bênção também. E eu falei para vocês na live de Deuteronômios, a última que a gente fez, que Deus tinha falado para mim, né? Que eu coloquei até o louvor lá do Let's Go, do Lex. É isso aí, temos que nos levantar para falar de Jesus. Isso mesmo. E aí eu falei para vocês que eu estava sentindo que Deus estava falando, para eu falar para vocês fazer, para quem está me assistindo, falar dele da forma como conseguir, né? E que muitas vezes a gente quer falar da forma que o outro fala, mas não precisa ser da forma que o outro fala. Às vezes eu não preciso falar de Jesus ou fazer uma live. Eu dar uma Bíblia para alguém que nunca teve, eu já estou falando, né? Eu dar um cartãozinho com um versículo assim e um bombonzinho para a pessoa, entendeu? A palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia. Então, não precisa ser grandes coisas. A gente fica esperando grandes coisas. Dar uma Bíblia para algum amigo meu, algum familiar, eu já estou falando de Deus de alguma forma, né? Convidar para ir na minha casa e assistir um filme que é cristão. Entendeu? Tem várias formas, enfim. E Deus tinha falado isso comigo. E engraçado, Deus falou isso comigo na live. Aí, à noite, eu sonhei dos Insta dos dois. Eu sonhei e eu tive certeza. Eu acordei e falei pros dois. Falei, Deus quer que vocês façam um Insta. E com o mesmo sobrenome meu. Aí falou, como assim? Eu falei, Roberta, filha de Deus. Alan, filho de Deus. Pedro, filho de Deus. Falei, Deus pediu para vocês fazerem. Bora começar a falar dele também, de alguma forma. Aí, como vocês sentirem no coração, cada um do seu jeito. Aquela velha máxima, né? Quem convence é o Espírito Santo. E Deus é simples. Deus é simples, né? Até a minha conversão, né? Eu venho de um berço da conversando. E a live vai até amanhã. Faz uma outra pra falar. Gostou, né, de live, né? Já tá empolgado. Só falar que enquanto tentaram me converter e ficaram nunca ninguém conseguiu me converter. Deus falou com a gente. Converti, Deus falou comigo. Eu com ele. Meu marido tá no propósito de lives. Então, eu vi uma que você tava com ele, aí você saiu, acho que deu problema, alguma coisa assim. Eu também tinha que atender, não consegui ver. Mas eu vi algo assim, mas eu não sabia se era de Deus ou se era do negócio lá do futebol. Mas eu sinto que Deus... Acabando, 27 segundos, 26, 25... O quê? Tem um tempo na tua live. Vai ficar salva a live no Insta do Alan. Mauá de Filho de Deus. Mauá de Filho de Deus. Tá bom, meus amados? Mas a gente vai fazer mais coisas e falar mais sobre Deus. Beijos, meus queridos. Obrigado a todo mundo.